A Nova Era e a Revolução Cultural, Olavo de Carvalho. Autor, pensador, escritor, filósofo no mais verdadeiro sentido do termo e profundo conhecedor dos assuntos globais como política internacional, globalismo, cultura e análise literária. O professor do curso online de filosofia, Olavo de Carvalho, desponta como um dos maiores cérebros pensantes de todos os tempos. E nesta obra ele analisa basicamente dois pontos cruciais no projeto globalista de nova ordem mundial. Com perdão aqui pela redundância entre globalista e mundial. Segundo Olavo de Carvalho, a tão aclamada Revolução Cultural possui uma alma mística, esotérica, sendo esta promovida, se não representada desde décadas atrás, pela persona de Fritjof Capra, sendo este o ícone mundial da nova era, um tipo de popstar místico, para o qual celebridades em todo o mundo, de Hollywood à TV Globo, batem continência e atendem às recomendações do guru moderno da nova religião global. E a começo da análise do professor Olavo, ele vai linkar os dois personagens e propor a seguinte reflexão. Se a revolução cultural proposta por Antônio Gramsci promove inserções ou enxertos na cultura, no contexto social, o que ela teria que ver com Capra, que prescreve medidas no campo filosófico, se não espiritualista? E para Olavo a resposta é simples. É que ambas ideologias pretendem introduzir no espírito humano modificações vastas, profundas e irreversíveis. Ambas convocam a ruptura com o passado, vai dizer o professor Olavo, e propõem à humanidade um novo céu e uma nova terra. E tão impressionante quanto é a razão de por que tanto uma quanto outra ideologia são aceitas e incorporadas na mentalidade das pessoas. A começar das classes abastadas até os indivíduos mais humildes da periferia brasileira. Na percepção do autor, as pessoas aderem e propagam tais coisas sem sequer tê-las examinado criticamente, devido ao mau hábito que o brasileiro tem, chamado passividade atônita, exemplificado no costume de receber, absorver e copiar tudo o que lançam sobre suas consciências, sem que aquilo passe por qualquer tipo de filtro mental. Ele apenas copia e cola aquilo que lhe enviaram via TV, jornais ou internet. É a triste síndrome da imitação maquinal, que o brasileiro tanto se orgulha de ter e que, no caso, compensa a falta de verdadeira inteligência, ao menos no imaginário daquela própria pessoa. E Olavo de Carvalho estende o seu comentário para dizer que a Revolução Cultural de Gramsci e o movimento da nova era de Capra não são simples moda ou mera aventura intelectual de quem gosta ou quer se fazer sentir parte de uma classe qualquer moderna e pensante. A nova era e a revolução cultural, vai dizer ele, levam a consequências incalculáveis, porquanto ambas correntes de pensamento interferem por meio daqueles seus adeptos no curso da sociedade e do mundo, consequentemente. O que fica claro em toda a análise do professor, que ele próprio julga superficial e introdutória, é que tanto a ideologia de Gramsci quanto de Capra forjam na sociedade uma falsificação da realidade, um tipo de mimética social gnesiológica, se é que se pode dizer assim, diante da qual a capacidade intelectiva dos indivíduos naufragam e se curva aos caprichos da nova ordem global ou de qualquer outro sonho coletivista da última hora. Capra é autor do livro O Ponto de Mutação, um best-seller esotérico que teve nas décadas de 80 e 90 popularizado-se entre universitários em todo o mundo. Fritjof Capra notorizou-se depois de haver ganhado a simpatia da classe hollywoodiana e, desde então, veio a ser uma espécie de líder do movimento e doutrina New Age. Deu palestras em todo o mundo e em 1993 veio a estar no Brasil disseminando o cardápio Nova Era sobre estudantes políticos e intelectuais dos mais diversos ramos e tipos. Para ele, a humanidade estaria em um estágio decisivo de mudança e cabia aos seres humanos esclarecidos, isso significa ele próprio e aqueles que o seguirem, promover a aceleração desse fenômeno. Haveria pelo menos 3 pontos básicos de mudança que precisavam acontecer para que houvesse um tal despertar da humanidade. 1. O abandono do consumo de combustíveis fósseis. 2. O fim do patriarcado. E 3. O incremento ou fusão do paradigma científico com as técnicas ou crenças místicas, ou holísticas, como na época era moda falar. Na época em que a obra de Capra foi escrita, 1981, ele previra que naquela década, ou seja, até 1990, o petróleo seria substituído pela energia solar,
Claro que isso não ocorreu. Mesmo assim, sua clarividência é celebrada e repercutida em muitos círculos acadêmicos e esotéricos até hoje. E muito do que ele escreveu serve ainda de base para o mais recente movimento da nova era, que é o denominado Iniciativa das Religiões Unidas, bem apresentado na obra Falsa Aurora, de Le Pen, o qual eu recomendo a leitura. Quanto ao segundo ponto de mutação na visão de Capra, o patriarcado, ele vai dividir em três o espectro de abrangência que, de acordo com ele, o patriarcado produz, ou seja, três males distintos. O domínio do homem sobre a mulher. 2, o domínio do homem sobre a natureza. E 3, o domínio da razão ou da racionalidade masculina sobre a intuição ou sensibilidade feminina. O que se depreende disso é que, sob o rótulo de patriarcado, Fritz J. Capra reúne todo o seu preconceito e rancor contra os homens. De certo que seu misandrismo bem poderia ilustrar qualquer livro feminista, de tão indisfarçável que é. Mas seja como for, Olavo de Carvalho vai expor a estupidez de Capra e sua incompetência intelectual, ao referenciar na página 17 que ao menos duas das colocações de Fritz J. Capra sobre o patriarcado estão não apenas erradas, como também são o contrário daquilo que ele afirma. Segundo Olavo, na História e Sociologia, a propriedade rural é que esteava o patriarcado e o advento técnico do homem sobre a natureza. E isso é o que desfez tal regime patriarcal. Ou seja, não foi a técnica ou o avanço tecnológico promovido pelo homem que instaurou o patriarcado nas zonas rurais, mas justamente o contrário. Era na cultura do campo, na vida campestre ou rural que, de acordo à historiografia, estava o que se chama hoje de patriarcado. E isso foi dissolvido quando lá chegou a tecnologia, possibilitando a inserção da mulher, por exemplo, no espaço rural, quanto a desempenhar funções que antes eram de predomínio masculino. Outro equívoco do senhor Fritz J. Capra, na análise do professor Olavo, é que para Capra a razão masculina teria exercido um tipo de domínio opressor sobre a mulher e suprimido sua feminilidade. Porém, sob a luz da história e, novamente, da sociologia, a razão nesse sentido do termo que Capra se refere veio à luz mediante a Revolução Francesa e, como consequência, pôs fim ao modelo régio vigente durante toda a Idade Média, que o pai como patriarca da família. Essa autoridade paterna fora, então, substituída por um modelo de organização familiar que incluía homens e mulheres em papéis equivalentes. E no tom gracejo típico do humor literário inteligente do professor Olavo, ele vai dizer que, se a lógica, ou a razão e racionalidade, no dizer de Capra, é algo característico do machismo opressor do patriarcado, nada mais a esperar de Fritz J. Capra do que ele abandonar a razão e a lógica ao escrever e assim compor tanta besteira como as que ele escreveu sobre o patriarcado. E como pura ironia do destino, no momento em que esta análise é feita, vive-se a histeria do Covid-19, o vírus chinês que infectou o mundo. E, por pura coincidência, Fritz J. Capra, ao discorrer sobre o patriarcado, recomenda em sua obra seguirmos justamente o exemplo da sociedade chinesa, que, segundo Capra, está em contraste com nossa concepção machista patriarcal de cultura. Mas, novamente, Olavo de Carvalho vai nos salvar desse contágio de burrice e de baboseiras do senhor Capra e vai nos esclarecer na página 17 que, na realidade, a cultura chinesa na qual repousa o citado I Ching, do qual Fritz J. Capra alega ter tirado suas recomendações para o homem ocidental seguir como modelo, e que ele diz ser antipatriarcal, preconiza, na verdade, no hexagrama 37 do I Ching, que a esposa deve ser sempre guiada pela vontade do senhor da casa, isto é, pelo pai, marido ou filho homem adulto. O lugar da mulher dentro de casa, é o que diz o I Ching. Dando prova que, se cada chinês ou homem ocidental fosse seguir à risca as recomendações da sabedoria milenar da China, não haveria uma única mulher feminista no mundo, visto que estariam todas servindo aos homens dentro de suas casas ou de suas prisões domiciliares. E como que para dar provas mais uma vez de sua inépcia ou má fé propriamente dita, Fritz J. Capra diz que a civilização ocidental, ou o homem patriarcal, como gosta de frisar, optou por dominar a natureza em vez de conviver em harmonia com ela.
E novamente Capra cita o homem chinês como exemplo dessa suposta vida em harmonia com a natureza. Talvez essa tal harmonia, qual não explicou bem o senhor Capra, do homem chinês com a natureza, seja o mau hábito que veio ao conhecimento depois do evento da pandemia no primeiro semestre de 2020, de que em muitas províncias da China come-se morcegos, cães e todo tipo de criatura odienta para aqui, nós no Ocidente. Quem sabe seja esse o tipo de vínculo com a natureza que Fritzsche Capra tanto recomenda ao homem ocidental. O que Capra pretende, na verdade, é oferecer a ideologia nova era e todo o seu esoterismo como uma fonte de profunda sabedoria e autoconhecimento. E para tanto mistura psicanálise, psicologia, filosofia ginasial e misticismo. Tudo no único caldeirão ideológico e diz coisas que soam bonito e em tom condescendente e altruístico, mas coisas que não possuem veracidade comprovada e nem sequer possuem lógica, se feita uma análise um pouco mais crítica. Outro ponto analisado por Olavo sobre a obra de Capra é sua alegação ou profecia de que a ciência, como tal a conhecemos, se transmutaria sob um novo apogeu ou paradigma holístico, místico e espiritualista. Segundo Capra, o Ocidente sempre manteve do universo a concepção de que é um sistema mecânico de unidades materiais elementares, que no dizer comum teria sido chamado cientificismo, mecanicismo, etc. Para Capra, a humanidade tem sido refém dessa visão limitada da vida, e é preciso se libertar dela. Mas, porém, enquanto Capra alega que a visão mecanicista ou cientificista da vida tem predominado, Olavo de Carvalho irá refutá-lo dizendo que, ao contrário disso, nem o mecanicismo nem o cientificismo, para não citar outras, foram correntes de pensamento predominantes em canto algum do mundo. Elas existiram, se expressaram e tiveram seus defensores, no entanto, segundo Olavo, nunca foram férteis o bastante para produzir obras significativas em seus respectivos campos e épocas. O mecanicismo, por exemplo, vai dizer Olavo, foi não apenas rejeitado, como também refutado por nomes como Schopenhauer, Leibniz, Schelling, Nietzsche, Weber e outros. E no século XX foi definitivamente derrubada pela teoria de Planck. O cientificismo, por sua vez, vai também dizer Olavo de Carvalho, esteve longe também de ser dominante no mundo. O marxismo, a psicanálise, a fenomenologia, o neotomismo e até o existencialismo tiveram sempre uma evidência maior que o cientificismo, relegando-o a um segundo plano da história das ideias até quase seu total obscurecimento. Divulgada por Voltaire a partir do século XVIII, a teoria mecanicista nunca chegou a ter um reconhecimento público incontestável ou mundial. E tão logo as ideias de Leibniz ocasionou, tempos depois, prodigiosos avanços na matemática, na lógica e nas ciências da natureza, o mecanicismo caiu em descrédito pelo que foi chamado a nova física de Planck. Quanto ao cientificismo, na realidade o único lugar no mundo onde essa teoria proposta primeira vez por Augusto Comte foi aceita sem reservas foi no Brasil. O positivismo, que é a síntese do cientificismo, teve no Brasil o status de religião e forneceu as cores e o lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso, que é, por sua vez, o cerne da filosofia kantiana. E para entendimento desse tópico em específico, recomendo a excelente obra O Positivismo no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres. E na página 25, então, o filósofo Olavo de Carvalho vai concluir que o sucesso do livro e das ideias de Fritzsche Capra se deve não ao seu valor literário, mas ao profano senso de oportunidade achado aqui no Brasil. Falar às pessoas aquilo que elas desejam ouvir. Capra oferece ao público uma perspectiva sedutora no exato momento em que esse público deseja ser seduzido. E por fim, Olavo destaca que, além destes, há inúmeros outros erros na filosofia do Sr. Capra, mas enumerá-los e comentar cada um exigiria um volumoso tratado de tantos e incontáveis que são. Em suma, Olavo vai dizer que o fato de Fritzsche Capra ser celebrado e homenageado pelo público acadêmico, artistas e pela mídia em geral, não prova a respeitabilidade de sua obra. Afinal, vai dizer Olavo, o preço da vela não prova a qualidade do defunto. E a partir da página 30, então, o autor se dispõe a tratar sobre Antônio Gramsci e sua famigerada Revolução Cultural.
Gramsci foi um ideólogo italiano, herói, mártir, ou assim considerado pela esquerda, que passou 11 anos preso pelo regime fascista da Itália. De lá escreveu 33 cadernos de notas denominados Cadernos do Cárcere, qual veio a tornar-se a Bíblia Sagrada da estratégia comunista. Gramsci, como pôde se ver nos anos posteriores à sua morte, redefiniu a Revolução Comunista, levando-a de uma forma de ação brutalizada e retórica a uma delicada orquestração de influências sutis, como um tipo de programação neurolinguística aplicada e de longo prazo. Um tipo de revolução psicológica que se serve da sua sutileza e difícil detecção para aplainar nas mentes e na sociedade em geral o caminho para o estabelecimento do socialismo. Gramsci havia chegado à conclusão de que os valores e praxes da cultura tradicional de uma região ou de um povo jamais poderia ser vencido por meio de uma guerra direta, que fizesse uso da força e da coerção. Para Gramsci, o povo teria de ser persuadido de dentro para fora, uma espécie de remédio insólito que os fizesse expelir gradativamente seus apegos a essa cultura e transitasse voluntariamente para uma nova cultura, esta por sua vez produzida pelos ideais comunistas. E as palavras do professor Olavo sobre isso seria: a estratégia de Gramsci virava para baixo a fórmula leninista. E também dirá Olavo de Carvalho, Gramsci concebeu que adestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução era a melhor estratégia se quisessem vencer a guerra ideológica. Fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista enquanto ainda viviam no quadro externo capitalista. E assim, quando viesse o comunismo, as resistências já estariam neutralizadas de antemão e todos aceitariam o novo regime com naturalidade. E para operar essa demanda, vai dizer Olavo, Antônio Gramsci estabeleceu uma distinção entre controle e hegemonia. O controle, ou o poder, é o domínio sobre o aparelho de Estado, sobre a administração, o exército e a polícia. A hegemonia, por sua vez, é o domínio psicológico sobre a multidão. Para ilustrar o efeito prático dessa estratégia, cita-se que o leninismo, ou o comunismo clássico, reprime pela violência as ideias adversas. O gramscismo tem por finalidade chegar ao poder quando já não houver mais ideias adversas no repertório mental do povo. Na estratégia gramsciana, duas personagens ganham relevo na operacionalidade do movimento revolucionário. São chamados intelectuais, porém não em sua essência, devido sua intelectualidade ou coisa do tipo, mas apenas na forma e tipo de conveniência prática. São estes os intelectuais orgânicos e os intelectuais inorgânicos. Segundo Gramsci, os intelectuais inorgânicos, ou tradicionais, como ele chamava, são aqueles que produzem ideias, conjecturas, porém, como não estão alinhados a uma ideologia de classe, tendem a ser ignorados pelas massas e, portanto, não influenciam o processo histórico. Os intelectuais orgânicos, por sua vez, estes sim interessam a Gramsci. São aqueles que, com ou sem vínculo formal a movimentos políticos, estão, embora assim, conscientes de sua posição de classe, e elaboram, esclarecem e defendem sua ideologia por onde quer que passem. Olavo de Carvalho esclarece que o conceito gramsciano de intelectual é bem elástico, e nele se inclui contadores, funcionários públicos, apresentadores de TV, artistas, jornalistas, enfim, uma extensa gama de personas e de profissões. Na realidade, difundir a ideologia de classe, vai dizer o autor, é a única tarefa intelectual do intelectual orgânico. Todavia, é o que vai dizer Olavo de Carvalho, esses intelectuais são o verdadeiro exército da Revolução Gramsciana, incumbidos de realizar a etapa fundamental da estratégia gramscista de conquista da hegemonia. E para Olavo de Carvalho, a luta pela hegemonia é algo muito mais profundo do que aparenta. É um processo longo, complexo e sutil de mutações psicológicas graduais, que se instala e vai crescendo sobre a mente dos indivíduos numa sociedade como um organismo vivo que parasita o corpo de seu hospedeiro até tomar-lhe toda a energia e capacidade de viver. A hegemonia, na concepção de Gramsci, penetra no senso comum, que é o conjunto de hábitos e expectativas inconscientes de uma sociedade e que governam, portanto, o dia a dia das pessoas. O alvo para Gramsci não é a convicção política das pessoas, mas o fundo inconsciente que governa seus atos e decisões. O que Gramsci busca, portanto, é operar uma influência psicológica no agir, no sentir e no imaginário dessas pessoas.
E Olavo então vai enfatizar o porquê toda a estratégia dos novos revolucionários consiste enfaticamente nas crianças e adolescentes, na educação primária. É que ao predispor as crianças aos sentimentos e persuasões gramscianas, por assim dizer, tem-se a formar no longo prazo uma geração de apoiadores, de massa fértil e de intelectuais orgânicos a reproduzir os efeitos da ideologia de classe que ele recebeu desde a infância. E o autor vai, neste ponto, ressaltar que é daí que surge o conceito ou jargão repetido à exaustão nos meios jornalísticos de Estado ético, ou de ética na política, ou algum termo similar. Esse jargão, ao contrário do que se possa pensar, não se refere a algum tipo de moralização da política, ou algum tipo de inspiração moral que tenha, por um milagre, revestido a mente dos políticos brasileiros, e eles agora estejam determinados a atuar de modo honesto e incólume. Na realidade, esse termo é usado no meio político e midiático para sinalizar uma etapa já bastante avançada, na qual a radicalização do conflito de interesses de classe foi alcançado e já se prepara o início da próxima e final etapa, a da conquista do poder. Nas palavras do autor, o verdadeiro intuito do uso do termo ética, Estado ético ou ética na política, se refere nos termos gramscianos à canalização das aspirações morais postas a servir aos objetivos da luta de classe. Toda vez, portanto, que ouvir estas palavras, não se engane. Elas estão a dizer do estágio de penetração dos valores marxistas dentro da sociedade e o quão aquela sociedade está pronta para receber a próxima etapa, que, como foi dito, é a conquista do poder, ou o controle total. E conforme está claro, e em muito mais detalhes e explanações, mais ainda incontestáveis e efusivas, dispostas em todo o livro, o que Gramsci pretendeu foi operar uma lavagem cerebral tão vasta que, além das crenças religiosas, sentimentos tradicionais e a fé das pessoas, ele queria também destruir suas bases filosóficas e científicas. E Olavo discorre sobre isso dizendo que, para Gramsci, as tradições filosóficas devem ser varridas da face da terra, incluindo a distinção que no Ocidente se faz entre verdade e mentira, ou verdade e falsidade. Pois para Gramsci, nada há de mais relevante do que o pragmatismo, que é, por sua vez, a grosso modo, a adoção de uma visão utilitária das coisas, uma operacionalidade, uma aplicação útil de uma coisa, e nisso se define o valor ou não dessa coisa. E baseado nessa cosmovisão pragmática da vida e dos fenômenos da realidade, o próprio conceito de verdade deve ser abandonado, em prol de se buscar sempre um algo objetivo que possa ser aplicado àquela situação. E é claro que no transcorrer das coisas, essa metodologia de análise favorece a luta social do gramscismo, ou do marxismo, se preferir. Pois daí tudo passa a ser justificado a partir do objetivo e uso que se faça daquilo. O roubo, a corrupção, a falsidade e até o assassinato, tudo vale conforme a finalidade que objetiva aquele ato. Em outras palavras, se é pela causa do socialismo, então é válido. Segundo essa teoria, verdade e mentira deixam de existir e são interpretadas, se são boas ou más, de acordo com o quanto beneficiam o projeto de hegemonia e controle total do marxismo sobre todo o mundo. Segundo essa premissa, vai dizer Olavo de Carvalho, a inteligência é submetida à ação prática. Portanto, não é preciso mais pensar, apenas agir. Isso me lembra os métodos educacionais de Paulo Freire sobre a criança aprende fazendo, também chamado de métodos educacionais lúdicos. E também o excelente livro A Idiotização Proposital da América, de Charlotte Thompson, o qual eu recomendo. Não é que a criança aprende brincando, mas que, ocupando seu tempo com brincadeiras, elas não precisam pensar, nem desenvolver o raciocínio e a mente. É a produção em massa de idiotas úteis para a futura promoção da ideologia comunista. Gramsci é o profeta da imbecilidade, o guia de hordas de imbecis para quem a verdade e a mentira é a verdade. É o que vai dizer o autor em tom de desabafo na página 36. O gramscismo, portanto, não é uma filosofia ou corrente intelectiva de pensamento, mas um programa de ação coletiva destinado a moldar ou remodelar as mentes das massas. E por isso mesmo encontrou entre os brasileiros terreno tão fértil, pois antes disso, apenas o positivismo e o marxismo padrão de todas as filosofias que correram o mundo, o tomismo, o aristotelismo, o platonismo,
Apenas estas, em suma, lograram êxito em fecundar o pensamento do povo brasileiro. Pois desde sempre o brasileiro evita ter de pensar. Por décadas, as bibliotecas colecionaram teias de aranhas e poeira até tornarem-se obsoletas em todo o território nacional, por falta de leitores. De igual modo, as livrarias fecham as portas ano após ano por não ter quem as visite, folheie seus livros e compre-os. Apenas livrarias online ainda resistem bravamente, sobrevivendo heroicamente ao desprezo da grande maioria dos jovens brasileiros, que, por outro lado, mergulham ávidos nos prazeres sensoriais à custa do sacrifício dos prazeres intelectuais. E games, narguilé, maconha e tirinhas rápidas de se ler no Twitter ou as frases prontas dos jornais digitais repletos de inverdades é o que ainda se dão ao trabalho de ler. Desde, é claro que, sejam em forma de texto lacração e não ultrapasse 5 linhas. E também não se pode esquecer, esteja escrito numa linguagem jovem e informal, recheada de gírias e abreviaturas típicas das conversas nas redes sociais, ou senão, também não serão compreendidas e nem lidas. Em resumo, o brasileiro tem estado com a mente atrofiada há tempos, e qualquer coisa que não seja prática, superficial e engraçada, dificilmente penetrará em seu cérebro. E por isso mesmo, de todos os lugares do mundo, nenhum povo ou cultura acolheu tão bem as ideias de Antônio Gramsci, pois, de acordo com o próprio Gramsci, o saber vem pelo fazer, e o fazer por seguir a cartilha do gramscismo. Ou os cadernos do Cáceres, se você preferir um uso mais intelectual do termo. E para concluir, deixo a reflexão as palavras tão bem definidoras do que foi dito até aqui. A intelectualidade brasileira, vai dizer Olavo de Carvalho com maestria, sempre esteve fundamentalmente predisposta ao apelo gramsciano, pois é da nossa cultura ou hábito mental querer amparar-se na solidariedade das ideologias coletivas, pois de acordo com o bom senso, vai continuar a dizer Olavo, as opiniões coletivas é o abrigo dos fracos, pois de outro modo a ascensão intelectual é um prazer solitário, e a maioria dos brasileiros não suportariam a solitude de estar acompanhados apenas de si mesmos e de um livro ou de uma ideia a refletir em sua mente. É preferível para ele não pensar e estar na companhia de uma latinha de cerveja que desce redondo ou um maço de cigarros e uma pererequinha ao lado. E assim, encerra a análise da obra A Nova Era e a Revolução Cultural, de Olavo de Carvalho.